Bom, como vocês podem ver, nós dois sobrevivemos, né, um ao outro, nesse período de convivência. O Pedro é um dos produtores que passaram pela equipe do Bem-Estar e, certamente, ele deixou na nossa equipe o talento dele e a astúcia dele, e nós temos muito orgulho disso. Bom, como ele falou, assim, eu sempre trabalhei atrás das câmeras, então, para mim, falar em público é, assim, quase um castigo. Então, eu peço a ajuda de vocês. Eu anotei algumas coisas aqui para poder falar sobre o bem-estar, e depois eu prefiro que vocês perguntem aquilo que vocês tiverem curiosidade, aquilo que vocês acharem que pode, de alguma forma, ajudar no trabalho de vocês. O Bem-Estar está fazendo 6 anos, e, assim, o nosso lema no Bem-Estar é passar informação útil sobre saúde para os telespectadores e, naturalmente, ser líder de audiência no nosso horário. Nós, no Bem-Estar, nós temos uma audiência, a gente atinge uma audiência de mais ou menos 10 milhões de pessoas por minuto. Então, é um número bem expressivo, é um programa nacional. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem é muito respeito por essa audiência e muito cuidado com aquilo que a gente vai passar. Então, existe um rigor muito grande na forma como a gente vai passar a informação no Bem-Estar. Uma outra coisa que a gente percebe é que o programa, o Pedro até já falou rapidamente sobre isso, é um programa que passa às 10 horas da manhã. E, às 10 horas da manhã, a televisão ela tem uma característica muito diferente, por exemplo, do que ela é à noite, né? À noite, as pessoas que assistem televisão, né, elas se reúnem na frente da televisão e meio que param, se aconchegam assim no sofá e param para ver televisão, de fato, né? Às 10 horas da manhã, ninguém para ver televisão. Às 10 horas da manhã, a casa está começando o seu funcionamento, né? Então, você não vai ver, assim, até tem uma coisa assim da pessoa, a pessoa que senta para ver televisão às 10 horas da manhã parece uma coisa meio preguiçosa, né? A pessoa meio preguiçosa. Porra, 10 horas da manhã, você está sentado vendo televisão? Então, assim, o que acontece? A gente percebe que o Bem-Estar, ele, muitas vezes, é um programa que ele é só ouvido, às vezes ele é só visto, e, raramente, ele é visto e ouvido, né? Então, assim, a gente imagina que as pessoas estejam cozinhando nesse horário, que o aspirador de pó está ligado, que as crianças estão fazendo exercício de casa, a mãe está preparando as crianças, de repente, para almoçar ou para ir para a escola. Então, assim, uma das preocupações que a gente tem no Bem-Estar é com áudio, né? Com aquilo que a gente vai mostrar de áudio. A gente tem que estar o tempo todo com áudio interessante para captar a atenção das pessoas, para, de repente, aquela pessoa que está na cozinha, opa, ouviu uma coisa, ela vai e olha para a televisão, né? E com aquilo que a gente mostra, porque, muitas vezes, a pessoa está com a televisão ligada e está só vendo e não está ouvindo aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem uma preocupação, e acho que o Pedro sabe bem disso, da época de produção, que é não mostrar coisas erradas, né, no vídeo, né? A gente mostra coisas certas, porque vai que a pessoa está só olhando e você mostra uma coisa errada, a pessoa pode achar que aquilo é o certo, né? Uma outra coisa que a gente, uma meta que a gente tem é assim, que no final do programa que a pessoa assistiu, ela tenha aprendido pelo menos uma coisa. Porque a gente acha que a pessoa que assiste o Bem-Estar, o público que assiste o Bem-Estar, é um público que quer aprender alguma coisa. E a gente imagina que, assim, se ele aprender uma coisa, para a gente é missão cumprida. Então, por exemplo, assim, se o público, num programa, aprendeu que é importante lavar as mãos, para a gente, isso é sensacional, porque a gente sabe que lavar as mãos previne tanto problema, e é uma coisa tão simples,
que, se a gente conseguir passar isso para o nosso telespectador, a gente acha que já é meio caminho andado. A questão da audiência do bem-estar. A gente tem, hoje, a audiência da TV aberta, ela está totalmente diferente, né? Cada dia ela muda mais e mais e mais. Está muito diferente o público que assiste TV aberta hoje e até há 6 anos atrás, quando a gente começou. Isso está mudando muito rápido. Mas hoje, prioritariamente, o nosso público é mais de mulheres de 35 anos ou mais, né? A gente foca no público das classes C, D e E, embora a gente saiba que existe gente de todas as classes sociais assistindo ao bem-estar. Às vezes a gente até se surpreende com pessoas até que comentam: puxa, eu vi isso no programa, eu vi aquilo no programa, e que a gente fala assim: nossa, não imaginava que essa pessoa assistisse o programa. A gente tem, por exemplo, muita mulher em licença maternidade, muito aposentado, infelizmente muito desempregado ultimamente. Então, a gente tem um público bem eclético. E sobre a escolha dos temas. A gente procura não ter tabu na escolha dos temas do bem-estar. Tanto que, assim, uma das características do bem-estar, e que já foi até motivo de brincadeira nas redes sociais, e que é sempre, né, na verdade, é que a gente fala sobre temas que as pessoas não costumam falar na televisão, ou não costumavam falar na televisão. Então, a gente fala sobre hemorroida, a gente fala sobre prisão de ventre, a gente mostra os vários tipos de cocô, e coisas que, assim, supostamente seriam esquisitas de se falar. E eu acho que, felizmente, a gente encontrou um jeito simples de falar, palatável, talvez, de falar sobre esses assuntos, que são assuntos que, na verdade, interessam para todo mundo, né? Então, por que não falar, né? Então, acho que a gente procura não ter nenhum tabu naqueles temas que a gente coloca. Claro que a gente procura falar de temas que sejam os mais abrangentes possíveis, mas isso também não significa que a gente não abra espaço para coisas específicas. Então, assim, a gente já fez uma série sobre doenças raras, né? Então, assim, a gente consegue abrir alguns espaços dentro do programa para falar para nichos específicos, né? A gente, atualmente, está muito em cima do factual de saúde, porque a gente percebe que o nosso público está muito interessado no factual de saúde. E, para a gente, tem uma coisa que é o seguinte: as pessoas falam assim: mas isso todo mundo já deu, o bem-estar não vai querer dar. Ao contrário, a gente não vive de exclusividade, a gente vive de redundância. Então, assim, para a gente é importante até que um tema esteja sendo falado em vários lugares e que a gente vai falar sobre aquele tema da nossa maneira. Então, assim, a gente vai chamar um profissional especializado naquele assunto, a gente vai fazer uma demonstração para poder explicar melhor aquele assunto, a gente vai repetir no programa algumas vezes sobre aquele assunto. Para a gente, a redundância, que para alguns telejornais e alguns programas, até da própria TV Globo, seriam impensáveis, para nós isso é importante, porque a gente acha que isso faz com que a pessoa entenda melhor a informação, né? Então, assim, para a gente, a redundância é um item fundamental. A escolha dos nossos... Desculpa. A escolha dos nossos entrevistados, das pessoas que vão ao programa e das pessoas que vão fazer matérias para o programa. O que a gente procura? A gente procura ver as pessoas mais qualificadas naquele determinado assunto. E a gente procura o currículo das pessoas. A gente, da mesma forma que a Thaís falou, acho que os critérios são exatamente os mesmos. E, evidentemente, que a gente tem uma coisa que talvez no meio impresso não seja tão fundamental, a gente precisa de uma pessoa que saiba se expressar bem. Então, assim, às vezes a pessoa tem um conhecimento incrível sobre um determinado assunto, é o professor titular, é uma pessoa assim, extremamente capaz, mas que não sabe se expressar, que fala mal. E aí, gente, não tem como, porque em televisão
Se a pessoa não souber se expressar direito, especialmente no programa ao vivo, que a pessoa vai ter que segurar ali 40 minutos ao vivo, não tem condição. Então, assim, quando a gente vai escolher um entrevistado, além da gente olhar o currículo dele, e isso é a primeira coisa que conta, a outra coisa que a gente vai olhar, assim, será que tem algum vídeo desse entrevistado no YouTube, alguma coisa que a gente possa ver como é que ele fala? A gente vai fazer uma entrevista por telefone, né? Claro que os produtores do programa também fazem entrevista, às vezes, por e-mail, porque a gente sabe que a agenda de todo mundo é complicada, mas, para a gente, é fundamental ouvir a voz daquela pessoa e ver como é que ela se expressa, ver como é que ela vai concatenar as ideias dela, para ver se ela vai funcionar no vídeo. Isso aí é fundamental. Isso aí, com 2 minutos de telefone, a gente já sabe se a pessoa vai funcionar ou não. Claro que pode acontecer umas coisas que acontecem, imprevistos, né? Às vezes a pessoa vai muito bem na entrevista pelo telefone e no dia é um desastre total. Isso acontece. Toca o telefone da pessoa no ar, a pessoa gagueja. Isso acontece, entendeu? Mas a gente tenta se cercar ao máximo de cuidados para que isso não ocorra, porque é aquilo, né? Programa ao vivo é aquilo, né? Foi. Quando você vê, já era, né? Uma outra coisa que a gente procura fazer, e que não é o nosso objetivo, deixar dúvida no telespectador. O Bem-Estar, ele quer resolver um problema, né, do telespectador, ou ele quer passar uma informação para o telespectador já pronta, apurada. Então, assim, você não vai ver no Bem-Estar uma pessoa, um convidado que pensa X sobre aquele assunto e um convidado que pensa Y, e eles vão criar uma mega polêmica no estúdio. Isso não existe. Isso não existe. Ou eles vão pensar do mesmo jeito, ou um deles não irá ao programa. Isso aí não tem a menor dúvida. Por quê? Porque você não vai criar uma saia justa em 40 minutos de programa com 3 intervalos, né? E confunde o telespectador, né? Confunde o telespectador, que não está ali para ser confundido. Naquele horário, às 10 horas da manhã, tudo que ele não quer é problema, ele quer solução, né? Então, isso é uma coisa importante. A gente, muitas vezes... a gente precisa ouvir, por isso que a gente precisa ouvir muito o que a pessoa tem a dizer sobre aquele assunto, ouvir o outro, ver se os dois se conversam, e aí sim, ok, vamos chamar essas pessoas. E eu acho que, para isso, o trabalho do produtor no Bem-Estar é um trabalho fundamental. O produtor, na televisão, ele é geralmente o patinho feio, né? É o que recebe menos, né? É o que leva a culpa de tudo, né? Se dá tudo errado, a culpa é da produção. Se dá tudo certo, obviamente, ninguém se lembra que um produtor fez aquilo, né? Mas o cara não aparece, enfim, o cara é o patinho feio, mas no Bem-Estar é o cara fundamental, né? É o produtor que, no Bem-Estar, ele apura todo o assunto, não só das matérias, como do estúdio. Ele faz um resumo de tudo que ele conversou com as fontes que ele apurou. Ele leva esse resumo para uma reunião de discussão do estúdio e aquilo tudo é conversado em grupo para se criar a cara daquele programa, né? E, claro, que isso é feito de uma forma, assim, em massa, né? Porque é um programa por dia, né? Então, a gente, às vezes... É uma loucura, né? É um trator passando por cima da gente todo dia. Eu estou calma, assim, porque eu voltei de férias ontem. Então, eu ainda nem fui na redação. Enfim, uma outra coisa que tem muito a ver com a cara do programa são as demonstrações que a gente faz. Então, acho que isso virou uma coisa meio que a cara do Bem-Estar, que são aquelas coisas que a gente inventa no estúdio para poder justamente traduzir aquilo que vocês passam para a gente, traduzir a informação de saúde que vocês passam para a gente. Por incrível que pareça, a gente tem uma equipe pequena fazendo isso.
A gente tem 2 produtores de arte que cuidam disso e que fazem esse trabalho no estúdio a partir das informações apuradas pelos produtores de reportagem. E a gente tem a sorte de ter uma chefe extremamente talentosa e criativa que tira leite de pedra todo dia. Então, ela tem uma capacidade de se reinventar e de reinventar diariamente soluções criativas para os assuntos que a gente fala. Porque a gente tem um colega repórter que vocês devem conhecer, que é o Tunico Ferreira, que é repórter há muitos anos da TV Globo, que ele diz que o jornalismo só tem 40 pautas, o resto é tudo repetição. No bem-estar, a gente tem menos do que isso, porque a gente só pode falar sobre saúde. Então, acho que o grande desafio da gente é conseguir falar de saúde, mais ou menos dos mesmos assuntos, porque não tem tanta novidade, todos os dias e de uma forma diferente. Então, a gente tem que ficar embalando aquela coisa de um jeito diferente todos os dias, né? Além disso, a gente tem a participação grande das praças da TV Globo, que são as nossas afiliadas, são mais de 120 no país. Então, acho que isso é uma coisa muito boa que a gente pode contar, porque a gente pode dar uma cara nacional para o programa. Então, assim, a gente quer fazer uma matéria em Petrolina, a gente tem uma TV em Petrolina. A gente quer fazer uma matéria em Maringá, a gente tem uma TV em Maringá. Então, acho que isso é uma facilidade que a gente conta, e no bem-estar a gente preza muito essa participação. E eu acho que, com isso, a gente, nesses anos, tem conseguido, de alguma forma, levar essas informações úteis de saúde para o telespectador, que dá muito retorno para a gente. Então, a gente, já há algum tempo, a gente tem um quadro no programa que chama Aprendi com Bem-Estar, que a gente faz em cima de depoimentos de pessoas que tiveram alguma mudança real na vida por conta do programa. Desde alguém que salvou um parente de um engasgo, até as pessoas que emagreceram, enfim, tem de tudo. E eu acho assim que uma das características das pessoas que trabalham no programa assim, eu acho que é um certo orgulho de poder trabalhar em televisão e fazer um produto que tem uma repercussão real na vida das pessoas, no dia a dia. Isso nos dá uma satisfação muito grande. E a gente, não só na televisão, como também num outro produto que a gente tem, que é o Bem-Estar Global, que é um projeto que a gente tem, que a gente, esse ano, vamos fazer 12 edições, de levar serviços de saúde para pessoas em todo o Brasil. A gente transmite o programa de uma determinada cidade do Brasil e, naquela cidade, a gente faz uma ação de saúde em parceria com as sociedades médicas. Então, assim, a gente consegue levar para as pessoas, de fato, aquilo que a gente tenta mostrar todo dia na televisão. Eu acho que é mais ou menos isso que eu podia falar do programa. Enfim, prefiro que vocês, se tiverem alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigado, Karina. Muito bem.